Spokane Valley, Washington, 6h47 da manhã. Terça-feira, 14 de maio. 14. O dia começou como qualquer outro. Carros nas estradas, cafés sendo servidos, prateleiras de supermercados esperando o caminhão das 6h30. Mas o caminhão não chegou. E nem o das 7, nem o das 8. Às 9h23, os gerentes começaram a ligar para os centros de distribuição. Linhas ocupadas, sistemas fora do ar. Silêncio. Às 10h41, as primeiras prateleiras vazias começaram a aparecer. Leite, pão, frutas frescas. Às 13h15, as redes sociais explodiram. Alguém sabe o que está acontecendo? A resposta era simples e aterrorizante. Uma crise global de combustível havia paralisado toda a malha logística do país. Refinarias paradas, oleodutos vazios, caminhões abandonados nas rodovias. O modelo Just in Time, aquele sistema perfeito onde tudo chega na hora exata, sem estoques, sem desperdício, sem gordura, havia se tornado a guilhotina mais eficiente já criada pela humanidade. Spokane Valley tinha comida suficiente para 3 dias. Talvez 4, se houvesse racionamento imediato. Não houve. Às 17h32, o primeiro supermercado foi saqueado. Às 19h04, a polícia parou de atender chamados não urgentes. Às 21h50, a prefeitura declarou toque de recolher. E em algum lugar nos arredores da cidade, em uma propriedade discreta cercada por pinheiros e montanhas, Michael Robinson desligou o rádio, olhou para Sarah e Philip e disse apenas 3 palavras. Começou mais cedo. O que eles não sabiam, o que ninguém em Spokane Valley sabia, era que aquele dia não marcava o fim do mundo. Marcava o fim da ilusão de que a civilização moderna poderia existir sem raízes e que a fome moderna não grita. Ela chega em silêncio, no espaço vazio entre o pedido e a entrega. Para entender como Spokane Valley chegou ao colapso em menos de 72 horas, precisamos entender uma filosofia que dominou o comércio mundial por 4 décadas. O Just in Time. Criado no Japão nos anos 1970, o sistema prometia eficiência máxima. 0 estoque parado, 0 desperdício. Tudo chegando exatamente quando necessário. E funcionou. Brilhantemente. Supermercados deixaram de ter depósitos. Farmácias passaram a receber medicamentos 3 vezes por semana. Hospitais mantinham suprimentos para 48 horas. O problema é que eficiência máxima significa resiliência mínima. Spokane Valley, como 90% das cidades americanas, dependia de um fluxo constante de caminhões. Cerca de 340 carretas por dia alimentavam uma população de 105 mil habitantes. Quando a crise de combustível começou no Oriente Médio na segunda-feira, os primeiros sinais foram ignorados. Na terça de manhã, quando o preço do barril disparou 340% e as refinarias americanas paralisaram por falta de suprimento estratégico, já era tarde. O sistema não tinha gordura, não tinha redundância, não tinha plano B. Doutora Amanda Griffith, especialista em cadeias de suprimentos, havia alertado sobre isso durante anos. O Just in Time transformou cidades em organismos com sistema imunológico zero. Um único vírus, uma greve, um desastre, uma falha sistêmica, e o corpo inteiro entra em colapso. Enquanto isso, na propriedade dos Robinson, Michael explicava para Philip o que estava acontecendo. O sistema foi construído para eficiência, não para resistência. É como um atleta que treinou apenas velocidade e esqueceu do equilíbrio. No primeiro obstáculo inesperado, ele cai. Sarah completou, sem tirar os olhos do inventário que atualizava. E quando cai, arrasta todo mundo junto. Os números eram brutais. Spokane Valley consumia diariamente 180 toneladas de alimentos perecíveis, 95 mil litros de leite, 12 toneladas de carne fresca, 340 mil pães. Sem caminhões, esses números se tornaram zeros. Em 36 horas, as prateleiras estariam vazias. Em 72 horas, a fome deixaria de ser uma preocupação abstrata e se tornaria uma realidade física. E ninguém, absolutamente ninguém na cadeia de comando, tinha um protocolo real para quando o impossível se tornasse inevitável.
a eficiência, havia nos tornado vulneráveis. E a vulnerabilidade, naquele momento, tinha nome e endereço em cada esquina de Spokane Valley. Quarta-feira, 15 de maio, terceiro dia. Karen Blake, vizinha dos Robinson há 8 anos, bateu na porta às 7h15 da manhã. Ela estava com sacolas vazias, olhos vermelhos, mãos tremendo. Vocês têm alguma coisa? Qualquer coisa? O supermercado está fechado. Tentaram invadir durante a noite. Tem guarda nacional na rua principal. Sarah abriu a porta apenas o suficiente. Educada. Firme. Karen, eu sinto muito. Estamos preservando o que temos. Mas posso te dar algumas dicas de racionamento e conservação. Karen olhou para dentro, para as prateleiras, para o corredor que levava à despensa. Vocês estocaram comida, não foi? Silêncio. Por quanto tempo vocês estão preparados? Michael apareceu atrás de Sarah, voz calma, tom neutro. Karen, o melhor que podemos fazer agora é compartilhar conhecimento, não suprimentos. Se dermos o que temos, ficaremos vulneráveis também. E aí, ninguém sobrevive. Karen saiu, sem agradecer, sem se despedir. Philip registrou tudo pela janela da sala com sua câmera antiga. Ela vai contar para os outros, não vai? Michael fechou a cortina. Provavelmente. Nathan Cole, caminhoneiro de 39 anos, havia ficado preso na Interstate 90 desde segunda à noite. Combustível acabou no quilômetro 287. Ele tinha 18 toneladas de carga perecível. Iogurtes, queijos, carnes processadas. Na terça-feira tentou proteger a carga. Na quarta de manhã, acordou com a carroceria vazia e um bilhete colado no para-brisa. Obrigado. Desculpa, tínhamos crianças. Nathan caminhou 14 quilômetros até Spokane Valley. Passou por 5 veículos abandonados. 3 deles ainda tinham motoristas dormindo no banco de trás, esperando por um milagre que não viria. Quando chegou na cidade, encontrou uma versão silenciosa e tensa do caos. Não havia gritos, não havia correria, apenas filas, longas, silenciosas, desesperadas. Fila no posto de saúde, fila na prefeitura, fila em frente ao centro comunitário onde distribuíam rações mínimas. O rádio só transmitia estática e mensagens pré-gravadas do governo federal. Mantenha a calma, evite deslocamentos desnecessários, aguarde instruções. Mas não havia instruções, apenas a sensação crescente de que o sistema havia parado e que ninguém sabia como religá-lo. Naquela noite, Michael reuniu a família na sala. A partir de agora, não abrimos o portão. Não acendemos luzes externas após o anoitecer. E não falamos sobre o que temos aqui dentro. Philip olhou para o pai. E se alguém precisar de ajuda de verdade? Michael respirou fundo. Então ajudamos com informação. Ensinamos a filtrar água. Ensinamos a racionar. Ensinamos a sobreviver. Mas não distribuímos o que levamos 10 anos construindo. Sarah completou. Compaixão sem estratégia é só uma forma mais lenta de morrer junto. Lá fora, Spokane Valley mergulhava no seu primeiro anoitecer sem luzes de rua, e o silêncio era pontuado apenas por sons distantes que ninguém queria identificar. Enquanto Spokane Valley entrava no quarto dia de colapso, a propriedade dos Robinson operava como um relógio biológico. Não havia pânico, não havia escassez, apenas rotina. A rotina meticulosa de quem sabia exatamente o que fazer, porque havia se preparado para o impensável durante mais de uma década. A diferença entre a agonia silenciosa que tomava conta das ruas da cidade e a serenidade calculada daquela propriedade rural não estava em sorte, nem em privilégio financeiro, nem em conhecimento secreto. Estava em uma decisão tomada 12 anos antes, quando Michael e Sarah Robinson olharam para aquele terreno de 8.000 metros quadrados nos arredores de Spokane Valley e viram não apenas terra, mas possibilidade. Michael Robinson não era um teórico da conspiração. Não era um apocalíptico esperando o fim dos tempos. Era um ex-matemático que entendia sistemas da mesma forma que um engenheiro entende pontes. E ele sabia, com a clareza fria dos números, que todo sistema otimizado demais é um sistema a uma falha de distância do colapso total. O just-in-time era elegante, eficiente, lucrativo.
era também uma bomba relógio escondida sob a ilusão de abundância infinita. O terreno havia custado apenas $32 mil em 2013. Estava longe o suficiente da cidade para oferecer privacidade e autonomia, mas perto o suficiente para que, quando necessário, ainda fosse possível acessar recursos urbanos. A terra era boa, ligeiramente inclinada para drenagem natural, com acesso a um lençol freático raso. Não era perfeito, mas era viável. E viabilidade, Michael sempre dizia, vale mais que perfeição quando o mundo começa a desmoronar. Durante 10 anos, eles investiram cerca de $800 por ano em melhorias graduais. Nada espetacular, nada que chamasse atenção. Apenas construção lenta, metódica, resiliente. Enquanto vizinhos compravam televisores maiores e financiavam carros novos, os Robinson compravam tubos de PVC, sementes crioulas e painéis solares usados. E agora, no quarto dia do colapso, essas escolhas se revelavam como a diferença entre comer e passar fome. A horta principal ocupava 2.400 metros quadrados do terreno, dividida em canteiros rotativos que Sarah gerenciava com a disciplina de um general planejando uma campanha militar. Batatas, milho, feijão, cenouras, cebolas e abóboras cresciam em ciclos cuidadosamente calculados. 6 meses produzindo. 6 meses em descanso com compostagem profunda. Nada era desperdiçado. Cascas de vegetais viravam adubo. Adubo virava solo rico. Solo rico virava alimento. O ciclo nunca parava. Sarah mantinha um caderno desgastado onde anotava cada plantio, cada colheita, cada observação sobre pragas, clima e produtividade. Aquele caderno valia mais que ouro. Era conhecimento concentrado, testado, validado pela experiência. Quando ela dizia que a terra não era um recurso infinito, mas um parceiro que precisava ser respeitado, não era filosofia barata. Era ciência aplicada com reverência. As 2 estufas, que se erguiam próximas à casa, eram obras-primas de simplicidade funcional. Estruturas feitas de tubos de PVC de meia polegada, curvados com calor e fixados em bases de concreto. O plástico agrícola de 200 micras que cobria as estruturas custara apenas $340 por estufa e precisava ser substituído a cada 3 anos. Dentro dessas catedrais translúcidas, tomates vermelhos pendiam pesados dos ramos, pimentões amadureciam em tons de verde, amarelo e vermelho, alfaces cresciam em fileiras ordenadas e ervas medicinais exalavam aromas que misturavam manjericão, hortelã e alecrim. O verdadeiro segredo das estufas, porém, estava no sistema de irrigação por gotejamento conectado diretamente aos tanques de tilápias. A água que saía dos tanques, rica em nitrogênio e outros nutrientes dos resíduos dos peixes, era bombeada por tubulações simples até os canteiros elevados dentro das estufas. As plantas absorviam os nutrientes. A água retornava filtrada naturalmente pela ação das raízes e do substrato, voltando limpa aos tanques. Era a aquaponia na sua forma mais elegante e acessível. Philip havia ajudado Michael a montar esse sistema quando tinha apenas 13 anos, soldando conexões e calculando vazões. Na época, ele havia perguntado se aquilo era como um organismo vivo. Michael havia respondido que era exatamente isso, cada parte alimentando a outra. Interdependência como sinônimo de resiliência. Os 3 tanques de 1.000 litros cada, feitos de caixas d'água de polietileno reforçado, abrigavam uma população de 60 tilápias adultas. O ciclo de reprodução era controlado, com peixes sendo colhidos a cada 45 dias para manter o equilíbrio populacional e garantir proteína fresca constante. As tilápias não comiam ração industrial comprada em lojas que agora estavam fechadas. Comiam vegetais excedentes da horta, restos de alfaces, cascas de abóbora, folhas de cenoura. O custo de implementação total do sistema de aquaponia havia sido de apenas $420. A manutenção era quase zero. E agora, enquanto as pessoas na cidade lutavam por latas de atum em prateleiras vazias, os Robinson tinham peixe fresco sempre que necessário.
A criação de pequenos animais completava o ciclo de proteínas. 12 galinhas poedeiras viviam em um galinheiro móvel que era reposicionado semanalmente sobre diferentes áreas da horta, fertilizando naturalmente o solo enquanto ciscavam. 9 ovos por dia, consistentes, confiáveis. 6 coelhos viviam em gaiolas suspensas, sua criação silenciosa e eficiente, produzindo carne limpa a cada 3 meses, sem o barulho e o custo de animais maiores. Sarah nunca havia gostado dessa parte do sistema, mas ela entendia a lógica com clareza brutal. Não era sobre preferência. Era sobre garantir que Philip tivesse proteína suficiente para crescer saudável, mesmo quando o mundo lá fora estivesse desmoronando. No telhado do galpão de ferramentas, 6 painéis solares de 250 watts, cada estavam montados em ângulo perfeito para capturar o máximo de luz solar das latitudes do norte de Washington. Michael os havia comprado usados ao longo de 5 anos, pagando entre $100 e $200 por unidade em leilões online e vendas de liquidação. Total instalado, 1.500 watts de capacidade. As baterias de ciclo profundo de 400 amperes-hora armazenavam energia suficiente para bombas de água, iluminação LED em toda a propriedade, um freezer horizontal de backup e todas as ferramentas elétricas necessárias para a manutenção. Michael havia aprendido a instalar tudo sozinho através de tutoriais online e fóruns de sobrevivencialismo. Cada conexão soldada, cada fio passado, cada cálculo de carga era conhecimento que não dependia de ninguém mais estar funcionando. Energia própria não era luxo, era liberdade na sua forma mais pura. E então havia o bunker. Escondido sob o galpão de ferramentas, com entrada camuflada sob um pallet de madeira aparentemente abandonado coberto de caixas velhas, ficava um espaço de 4 metros de comprimento, 2,5 de largura e 2 metros de altura. Paredes de concreto reforçado. Ventilação passiva inteligente, umidade controlada. Ali dentro, organizados em prateleiras metálicas numeradas, ficava o estoque LTS de longo prazo. Alimentos desidratados em sacos Mylar, enlatados com validade de 20 anos, grãos embalados a vácuo com absorvedores de oxigênio, arroz, feijão, trigo, aveia, leite em pó, sal, açúcar, óleo. Calculado matematicamente para 3 pessoas durante 5 anos. O custo total, distribuído ao longo de 10 anos, havia sido de aproximadamente $6.000, $50 por mês, menos que muitas pessoas gastavam em streaming e delivery. Enquanto a cidade se desintegrava em câmera lenta, os Robinson colhiam tomates maduros dentro da estufa. Coletavam 9 ovos mornos do galinheiro e verificavam o pH da água das tilápias com um kit de testes simples de $15. Nenhuma tecnologia mágica, nenhum investimento milionário, nenhum conhecimento secreto. Apenas a soma de decisões consistentes tomadas durante anos, baseadas na compreensão de que sistemas complexos são frágeis e que a autonomia é construída tijolo por tijolo, canteiro por canteiro, painel por painel. E que a decisão mais importante não é ter recursos. É nunca depender completamente de que os recursos continuem chegando. Porque um dia, inevitavelmente, eles param. E nesse dia, quem construiu raízes sobrevive. Quem apenas consumiu, desaparece. Recursos de preparação esperam por você na descrição. Inscreva-se, curta e espalhe esta mensagem. Autonomia não espera. 7º dia. Uma semana exata desde que o primeiro caminhão deixou de chegar às docas de recebimento dos supermercados de Spokane Valley. 7 dias que pareciam 7 meses para quem não estava preparado. 7 dias que pareciam apenas mais uma semana para quem estava. A cidade havia entrado em um novo estágio de colapso. Aquele estágio que os especialistas em resiliência urbana chamam de adaptação forçada. As autoridades municipais, agora apoiadas por destacamentos da Guarda Nacional enviados pelo governo estadual, distribuíam rações de emergência no centro comunitário. 400 calorias por pessoa por dia. Biscoitos secos de água e sal que pareciam papelão comprimido. Barras energéticas militares que deixavam gosto metálico na boca. Água engarrafada com limite rigoroso de 2 litros por família, controlado por listas nominais e carimbos em documentos.
Suficiente para não morrer rapidamente de inanição aguda. Completamente insuficiente para viver com qualquer resquício de dignidade ou normalidade. Doutora Amanda Griffith havia previsto exatamente essa trajetória em um de seus artigos acadêmicos publicados em 2019, um artigo que na época foi ignorado como alarmismo acadêmico. Ela havia escrito com a precisão fria de quem entendia os números por trás da fragilidade urbana moderna. Quando o sistema just-in-time falha, a população não colapsa imediatamente em caos cinematográfico. Ela degrada, lentamente, silenciosamente, metodicamente, como uma estrutura corroída por dentro que ainda parece sólida por fora, até que um dia simplesmente desmorona sem aviso. E quando a degradação atinge o ponto crítico, quando os estoques pessoais acabam e a esperança de normalização morre, não há mais retorno pacífico possível. Karen Blake voltou à propriedade dos Robinson na manhã do 7º dia. Desta vez, ela não estava sozinha. 3 vizinhos a acompanhavam, suas expressões endurecidas pela fome e pela realidade brutal que finalmente havia penetrado suas consciências. Posturas tensas, olhares que oscilavam entre súplica e ressentimento. Michael os recebeu no portão de madeira, mas não abriu. Manteve a barreira física entre a propriedade e o mundo que desmoronava do lado de fora. A voz de um dos homens cortou o ar da manhã fria. Sabemos que vocês têm comida. Vocês sempre tiveram. A horta de vocês é enorme. A gente vê daqui da estrada. Michael manteve a voz absolutamente calma. Aquela calma que vem da preparação mental tanto quanto da preparação física. Temos uma horta que alimenta nossa família, sim. Levamos 10 anos construindo isso. E se vocês quiserem, posso ensinar como começar a de vocês. Ainda dá tempo de plantar algumas coisas de ciclo rápido. Outro homem, mais jovem, deu um passo agressivo em direção ao portão. Começar? Agora! As sementes levam meses para virar comida. A gente não tem meses. Michael não recuou. Por isso, preparar não é algo que se faz depois que o problema aparece. É algo que se faz antes. Muito antes. Karen olhou para Michael com uma expressão que misturava raiva, inveja e desespero em proporções iguais. Vocês sempre souberam, não foi? Vocês sabiam que isso ia acontecer. Vocês se prepararam enquanto o resto de nós vivia nossas vidas normais. Michael respirou fundo antes de responder. Não sabíamos quando. Não sabíamos como. Não sabíamos se seria uma crise de combustível, um desastre natural, uma guerra ou uma pandemia. Mas sabíamos que dependência total de um sistema frágil é risco total. Sempre foi. O grupo finalmente foi embora, andando devagar pela estrada de terra, sem olhar para trás. Mas Philippe, que observava tudo da janela lateral da casa com sua câmera antiga, percebeu algo perturbador. "Pai", ele chamou quando Michael entrou. Eles marcaram a entrada. Tem um X de giz branco no poste do portão. Michael caminhou até lá e viu, e entendeu imediatamente. Eles estão mapeando quem tem recursos, fazendo uma lista mental de onde voltar se o desespero aumentar. Sarah, que escutava da cozinha, fechou os olhos por um longo momento antes de dizer: "Precisamos ativar o protocolo de baixo perfil, agora." A partir daquele momento, a propriedade dos Robinson iniciou sua transformação em fortaleza invisível. Não com muros altos ou arame farpado, mas com a tática mais antiga e eficaz de todas: desaparecer aos olhos de quem procura. Nada de luzes externas após o anoitecer, nada de fumaça saindo da chaminé durante o dia que pudesse indicar cozimento de alimentos frescos, nada de sons de atividade visível. A horta foi parcialmente coberta com lonas verdes que, da estrada, faziam o terreno parecer abandonado ou improdutivo. As galinhas foram transferidas do galinheiro externo para uma área interna dentro do galpão. Suas vocalizações abafadas por isolamento acústico improvisado com caixas de ovos velhas. Os movimentos na propriedade se tornaram noturnos e mínimos, com toda a atividade essencial sendo realizada entre o crepúsculo e o amanhecer. Michael explicou a estratégia para Philip enquanto ajustavam as lonas sobre os canteiros. Sobrevivencialismo real não é sobre ser o mais forte, o mais armado ou o mais agressivo. É sobre ser o mais invisível.
Predadores, sejam eles animais ou humanos desesperados, caçam apenas o que conseguem ver. E não podemos culpá-los. Fome transforma pessoas boas em criaturas capazes de qualquer coisa. O silêncio deliberado da propriedade contrastava brutalmente com os ruídos que chegavam da direção da cidade durante as noites. Sirenes ocasionais de viaturas que ainda tinham combustível. Vidros se quebrando em lojas que já haviam sido saqueadas, mas continuavam sendo reviradas em busca de qualquer coisa esquecida. Gritos isolados cuja origem e motivação era melhor não investigar. Nada catastrófico. Nada cinematográfico. Apenas o som lento, constante e inexorável da ordem social se desfazendo como um tecido velho, sendo esgarçado fio por fio. Foi no 8º dia que Nathan Cole apareceu na propriedade. Ele havia caminhado 14 quilômetros desde o ponto onde seu caminhão havia ficado sem combustível na Interstate 90. Suas botas pesadas de trabalho estavam cobertas de poeira e seus olhos carregavam aquele cansaço profundo de quem testemunhou demais em muito pouco tempo. Mas quando Michael abriu o portão apenas uma fresta para falar com ele, Nathan não pediu comida. Pediu trabalho. Sei consertar coisas, motores, hidráulica, carpintaria. Passei 20 anos na estrada mantendo caminhões funcionando com arame e fita adesiva. Posso ajudar em troca de um lugar seguro. Michael avaliou o homem. Sarah observava da varanda, mão próxima de uma ferramenta agrícola que poderia virar arma se necessário. Você entende que aqui não é caridade, certo? É um sistema. Todos contribuem ou o sistema falha. Nathan assentiu. Entendo perfeitamente. Michael continuou. E entende que se você falar sobre o que temos aqui dentro, sobre nossa estrutura, nossos recursos, você coloca todos em risco, incluindo você mesmo? Nathan olhou diretamente nos olhos de Michael. Tenho zero interesse em destruir o único lugar que ainda funciona. Entendo o jogo. Nathan foi aceito. Temporariamente, com período de observação. Enquanto a cidade sofria com escassez física, os Robinson enfrentavam um desafio completamente diferente. A escassez moral. A culpa de ter enquanto outros não têm. Sarah, naquela noite, ficou longa hora olhando pela janela da cozinha em direção às luzes fracas da cidade. Será que fizemos certo, Michael? Será que deveríamos estar ajudando mais? Michael se aproximou e ficou ao lado dela, também olhando para a escuridão pontilhada de luz mortiça. Se dermos tudo o que temos, nos tornaremos mais 3 pessoas na fila do centro comunitário. E aí, quem ensina? Quem mostra que é possível existir fora da fragilidade do sistema? Philip, do outro lado da sala, falou sem levantar os olhos do caderno onde registrava suas observações diárias. Talvez a gente precise mostrar que isso funciona não dividindo o peixe, mas ensinando a pescar, literalmente. Sarah sorriu pela primeira vez em dias. Você está aprendendo rápido, filho. Naquela noite, o som quase inaudível do inversor solar zumbindo baixo no galpão era o único indicativo de vida na propriedade. Um som que, naquele contexto, valia infinitamente mais do que ouro ou dinheiro. Um som que representava a diferença fundamental entre dependência e autonomia. Entre vulnerabilidade estrutural e resiliência construída. Entre esperar que o sistema funcione e ser o próprio sistema funcionando. 12º dia desde o início do colapso. Nathan Cole estava no sistema de irrigação da estufa sul, suas mãos calejadas de 2 décadas na estrada, agora sujas de terra, enquanto reconectava uma válvula de pressão. O trabalho era simples, mas a pergunta que fez carregava peso muito maior. Ele parou, limpou as mãos no pano do cinto de ferramentas, olhou para Michael e perguntou: Por que vocês realmente fizeram tudo isso? Profundamente. Por quê? Michael parou o que estava fazendo. Não era pergunta casual. Era a pergunta que separava curiosos de convertidos. Ele sentou-se na borda da bancada, onde a luz filtrada criava padrões verde-dourados nas paredes. Porque eu entendi uma coisa muito simples, Nathan. O mundo moderno é uma pirâmide invertida gigantesca. Toda a civilização equilibrada em um único ponto de apoio microscópico. E esse ponto é a logística. Caminhões, combustível, estradas. Remova esse ponto e a pirâmide inteira tomba.
Nathan ajustou o boné, absorvendo. E você achou que esse ponto ia quebrar? Michael balançou a cabeça. Não é questão de achar. É matemática. Qualquer sistema com um único ponto de falha vai falhar. Não é se, é quando. O just-in-time era eficiente, mas eficiência máxima e fragilidade máxima são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Naquela noite, a família se reuniu na varanda coberta para o que Sarah chamava de sessão de alinhamento filosófico. Era a tradição mensal que tinham mantido por anos, mas que agora ganhava urgência concreta. Nathan foi convidado. Philip preparou chá de hortelã fresca, o vapor subindo das canecas, enquanto a luz dourada do entardecer pintava tudo em âmbar. Michael começou explicando os 3 pilares fundamentais da autonomia verdadeira, gesticulando enquanto falava, seus olhos azuis intensos com convicção que vem apenas de conhecimento testado. O primeiro pilar é redundância sistemática. Todo sistema crítico precisa ter backup funcional. Água da rede? Temos poço artesiano e captação de chuva em cisternas de 3.000 litros. Eletricidade da concessionária? Painéis solares com banco de baterias? Comida dos supermercados? Horta em produção contínua? Animais? Aquaponia e estoque de longo prazo. Se uma fonte falha, as outras sustentam. Isso não é paranoia. É engenharia básica aplicada à vida. Sarah complementou, voz calma, mas firme. E redundância não significa duplicação, cara. Nosso sistema de captação de chuva custou $200 em calhas, tubos e cisternas usadas. Mas nos dá 1.000 litros de água potável a cada tempestade. É pensar em camadas de segurança, não em sistemas únicos perfeitos. Michael continuou. O segundo pilar é a integração funcional. Nada opera isolado. A água dos tanques de tilápias, rica em nitrogênio, é bombeada para os canteiros. As plantas absorvem nutrientes e filtram a água através das raízes. A água retorna limpa aos tanques. Vegetais que não servem para humanos alimentam galinhas. Galinhas produzem ovos e fertilizam o solo. É um organismo vivo, não coleção de partes. Organismos vivos são resilientes porque adaptam quando uma parte enfraquece. Philip interrompeu. É tipo o oposto do just-in-time, não é? Lá tudo é linear. Se uma linha quebra, tudo para. Michael apontou para o filho com aprovação. Exatamente. Sistemas lineares são eficientes, mas frágeis. Sistemas circulares são mais trabalhosos, mas resilientes. A natureza escolheu círculos por uma razão. E o terceiro pilar? Michael fez pausa para dar peso. É conhecimento permanente. Equipamentos quebram. Estoques acabam. Até painéis solares têm vida útil limitada. Mais conhecimento permanece e se multiplica. Saber plantar em diferentes estações. Saber preservar por fermentação, desidratação, enlatamento. Saber consertar sistemas com ferramentas básicas. Saber adaptar, improvisar, resolver problemas sem peças de reposição que talvez nunca cheguem. Esse é o ativo mais valioso em qualquer colapso. Nathan, que havia ficado em silêncio absorvendo, finalmente falou, voz rouca de emoção. Então vocês não são preppers malucos esperando o fim do mundo. Sarah riu genuinamente. Somos pessoas práticas que reconheceram uma verdade desconfortável. Sistemas complexos são frágeis. E fragilidade, quando você depende completamente dela, é sentença de morte adiada. Preparo é simplesmente reconhecer isso e agir. Doutora Amanda Griffith havia estudado colapsos logísticos ao redor do mundo. Venezuela, Líbano, Sri Lanka, Zimbabue. Em todos os casos, a população despreparada seguia trajetória previsível. Dias 1 a 3, negação e esperança irracional. Dias 4 a 7, pânico e busca frenética. Dias 8 a 15, degradação social. Dias 16 a 30, nova ordem informal. Após 30 dias, aceitação forçada. Spokane Valley seguia esse roteiro com precisão assustadora. Em artigo escrito 3 anos antes, Griffith havia condensado tudo. A população moderna vive sob ilusão do estoque infinito. Mas remova o fluxo por 72 horas e a ilusão se desfaz. O que resta
é a pergunta que todos deveriam ter respondido anos antes. O que eu tenho que não depende do caminhão chegar? Philip havia documentado conversas casuais com vizinhos nos meses anteriores. Agora, relia com perspectiva cruel. Karen Blake, 6 meses antes. Estocar comida? Isso é paranoia. A gente tem supermercados. Karen Blake, 12º dia. Como explico aos meus filhos que não tenho nada para dar? Um vizinho anônimo, 1 ano antes, havia zombado. Você gasta fim de semana nessa horta? Comprar no mercado é mais barato. O mesmo vizinho, 12º dia, ofereceu seu relógio de ouro por uma cesta de vegetais. A diferença entre sobreviver com dignidade e sofrer desespero não estava em sorte, privilégio financeiro ou localização. Estava inteiramente em decisão tomada muito antes do problema se materializar. A decisão consciente de não terceirizar completamente a própria sobrevivência para sistemas que, por mais eficientes que parecessem, eram fundamentalmente frágeis. E Michael terminou olhando para cada pessoa ao redor da mesa. A luz do entardecer dando lugar ao crepúsculo. Primeiras estrelas aparecendo num céu que, sem poluição luminosa da cidade apagada, revelava profundidades esquecidas. O que estamos vivendo não é acidente. É resultado lógico de um sistema que priorizou conveniência sobre resiliência, eficiência sobre segurança, consumo sobre produção. E quando sistemas assim falham, quem paga o preço mais alto é sempre quem dependia completamente deles. Sarah adicionou: nossa função agora não é apenas sobreviver enquanto outros sofrem. É provar através do exemplo que existem alternativas viáveis e acessíveis. Que autonomia não é radicalismo nem fantasia, cara. É sabedoria antiga aplicada com ferramentas modernas. Nathan, pela primeira vez desde que chegara, pareceu entender completamente não apenas o sistema físico, mas a filosofia que o sustentava. Vocês não estão se escondendo do mundo. Estão construindo demonstração de um caminho diferente. Michael assentiu. Exatamente. E quando isso terminar, essa demonstração vai valer mais que qualquer quantidade de suprimentos distribuídos e esgotados em uma semana. Lá fora, Spokane Valley continuava sua transformação. Grupos cooperativos se formavam em alguns bairros, outros adotavam posturas mais agressivas. A prefeitura lutava para manter controle com recursos minguantes. E em propriedades espalhadas pela região, pessoas que por anos haviam sido chamadas de exageradas ou paranoicas, agora eram as únicas com comida fresca, água limpa e energia funcionando. Não por sorte, mas porque haviam entendido, muito antes dos outros, que civilização sem raízes profundas é apenas construção temporária esperando pela primeira tempestade para desmoronar. 21º dia, desde que o primeiro caminhão deixou de chegar. 3 semanas, que pareciam 3 anos para a maioria da população de Spokane Valley. 3 semanas que, para os Robinson, foram apenas mais um capítulo na jornada que haviam começado uma década antes. A cidade havia encontrado um novo equilíbrio, frágil e tenso, como uma corda de violino esticada ao limite, mas funcional dentro de suas limitações brutais. Rações militares continuavam sendo distribuídas pelo exército em pontos controlados, filas organizadas com disciplina quase marcial. Clínicas de emergência operavam com suprimentos severamente limitados, priorizando casos críticos e deixando o resto para a sorte e a resiliência individual. Grupos de vizinhança haviam organizado sistemas informais de troca. Economia de escambo ressurgindo como solução prática quando o dinheiro perde significado. A cidade não havia colapsado completamente em violência e caos como os filmes apocalípticos sempre prometiam. Mas também nunca mais seria a mesma. A inocência da abundância automática havia morrido, e no lugar crescia algo mais duro, mais realista, mais consciente de sua própria fragilidade. A propriedade dos Robinson se tornou de forma discreta, mas inevitável, um ponto de referência na comunidade rural que a cercava. Michael começou a oferecer consultorias práticas de sobrevivência a quem demonstrasse interesse genuíno em aprender, não em apenas receber. Não cobrava em dinheiro, pois dinheiro havia perdido grande parte do valor quando não havia nada para comprar.
Cobrava em trabalho honesto, em conhecimento compartilhado, em sementes crioulas, em habilidades úteis. Sarah conduzia workshops semanais de conservação de alimentos e técnicas de rotação de plantio, ensinando mulheres e homens desesperados a transformar pequenos quintais urbanos em fontes reais de alimentação. Philip documentava tudo com sua câmera antiga, criando um arquivo visual meticuloso que poderia ensinar gerações futuras sobre o que acontece quando sistemas complexos falham e sobre como a resiliência individual se torna a única moeda que realmente importa. Nathan Cole, o caminhoneiro que havia chegado exausto e perdido no 8º dia, se tornara o instrutor residente de sistemas hidráulicos improvisados e construção de estufas com materiais acessíveis. Sua transformação de refugiado desesperado para membro contributivo era a prova viva de que conhecimento compartilhado multiplica a capacidade em vez de dividi-la. Em um dos registros de vídeo de Philip, datado do 21º dia, há uma conversa que captura perfeitamente a filosofia que havia sustentado a família durante o colapso. Nathan está ajustando uma bomba de água manual que acabara de instalar para um vizinho. Suas mãos sujas de graxa, mas seus movimentos confiantes. Ele olha para a câmera e diz algo que Michael havia lhe ensinado. Sabe o que mais me impressiona sobre este lugar? Não é o quanto eles têm guardado, é o quanto eles sabem fazer. Ter sem saber é apenas acumular recursos até acabarem. Saber sem ter é poder reconstruir do zero sempre que necessário. Mas saber e ter juntos, isso não é sobrevivência. Isso é legado que atravessa gerações. Doutora Amanda Griffith, a especialista que havia dedicado sua carreira acadêmica a estudar exatamente esse tipo de colapso sistêmico, tinha previsto em seus artigos que crises logísticas globais seriam mais frequentes no século XXI. Mudanças climáticas criando eventos extremos mais intensos. Instabilidade geopolítica interrompendo cadeias de suprimento intercontinentais. Dependência excessiva de sistemas hipercomplexos, onde uma única falha em qualquer ponto pode derrubar continentes inteiros. A crise de combustível que paralisou Spokane Valley não seria a última. Seria apenas a primeira de muitas ondas que testariam a resiliência de sociedades que haviam esquecido como viver sem depender de caminhões, chegando pontualmente todos os dias. Em um de seus textos mais citados, ela havia escrito com clareza profética: o mundo moderno nos convenceu sutilmente de que a autonomia é primitiva e que dependência absoluta é sinal de civilização avançada. Mas quando os sistemas inevitavelmente falham, e eles sempre falham mais cedo ou mais tarde, os únicos que prosperam são aqueles que nunca esqueceram completamente como viver sem precisar de permissão externa para sobreviver. 6 meses antes da crise, Michael havia convidado Karen Blake para visitar a propriedade e conhecer os sistemas que estavam construindo. Ela havia caminhado entre as estufas, observado os tanques de tilápias, visto os painéis solares no telhado do galpão e comentado com um sorriso que misturava condescendência e pena genuína. Isso tudo deve dar um trabalho imenso nos fins de semana. Eu sinceramente prefiro a praticidade simples do supermercado. É para isso que eles existem, não é? Para a gente não precisar fazer esse tipo de trabalho manual. Michael não havia respondido naquele momento. Apenas sorriu de volta e continuou plantando batatas, sabendo que argumentos teóricos nunca convencem tanto quanto realidade concreta. 21º dia. Karen Blake voltou ao portão da propriedade, mas desta vez tudo nela era diferente. Não havia exigências agressivas, não havia raiva ressentida. Não havia aquela mistura tóxica de inveja e desespero que havia marcado suas visitas anteriores. Apenas humildade crua e honesta, o tipo de humildade que vem de ter sido despedaçada pela realidade e estar disposta a reconstruir de forma diferente. Ela tocou o portão suavemente, quase com reverência, e quando Michael se aproximou, suas primeiras palavras foram: Michael, Sarah, vocês podem me ensinar? Não quero comida de graça, não quero caridade, quero aprender a fazer o que vocês fazem. Quero que meus filhos saibam que é possível não depender de sistemas que podem quebrar a qualquer momento. Sarah abriu o portão completamente pela primeira vez em semanas.
Não apenas uma fresta defensiva, mas o portão inteiro, em um gesto que era simultaneamente prático e simbólico. Sempre foi sobre isso, Karen, desde o primeiro dia. Nunca foi sobre nos salvarmos sozinhos e deixar todos morrerem. Foi sobre mostrar através do exemplo concreto que a autonomia é possível, acessível e replicável. Qualquer pessoa pode fazer isso. Só precisa começar antes de precisar desesperadamente. Philip terminou seu documentário improvisado naquele 21º dia com uma narração final que sintetizava tudo o que havia aprendido observando sua família e sua comunidade durante aquelas 3 semanas transformadoras. Em pé no mesmo ponto alto da propriedade, onde haviam assistido a cidade lutar pela sobrevivência, ele falou diretamente para a câmera com uma maturidade que não tinha 3 semanas antes. Durante anos, eles foram chamados de exagerados, de paranoicos, de pessoas que viviam controladas pelo medo irracional. Mas quando o medo se tornou realidade tangível para todos os outros, quando as prateleiras vazias e a água racionada se tornaram o novo normal, eles eram os únicos que não tinham medo nenhum, porque preparo verdadeiro não é sobre temer o futuro. É sobre respeitar a fragilidade do presente e construir fundações que podem sustentar o peso de qualquer tempestade. Na manhã do 21º dia, Michael, Sarah, Philip, Nathan e Karen permaneceram juntos no topo da pequena colina dentro da propriedade, enquanto o sol nascia sobre Spokane Valley. A cidade ainda estava de pé, visível no horizonte com sua fumaça leve de fogueiras improvisadas e geradores a diesel. Ferida profundamente, sim, transformada irreversivelmente, sem dúvida, mas de pé. E na propriedade atrás deles, a vida continuava seu ritmo imutável. Galinhas ciscando em busca de insetos no solo rico. Tilápias nadando em círculos preguiçosos nos tanques. Plantas crescendo milímetro por milímetro em direção ao sol, que agora as banhava com luz dourada. Não porque o mundo havia acabado em fogo e sangue como as fantasias apocalípticas sempre previam, mas porque eles haviam construído pacientemente, ao longo de anos de trabalho consistente, um mundo em miniatura que não dependia de ninguém, mas continuar funcionando perfeitamente para que eles pudessem comer, beber e ter energia. Sarah murmurou suavemente, quase para si mesma, olhando a luz do amanhecer pintar as montanhas distantes. Eles riram quando nos viram construindo estufas de PVC com dinheiro que poderia ter comprado uma televisão maior. Michael completou o pensamento, sua voz carregando não triunfo, mas uma tristeza tranquila, por aqueles que aprenderam tarde demais. Pararam de rir quando perceberam que estufas de PVC produzem tomates reais. E tomates reais produzem vida quando os caminhões param de chegar. Felipe adicionou, ajustando sua câmera para capturar os primeiros raios diretos do sol. E vida produz esperança. Esperança real. Não a esperança abstrata de que alguém vai nos salvar. A esperança concreta de que nós mesmos podemos nos sustentar. Nathan Cole, o mais novo membro dessa família improvisada, mas profundamente real, concluiu o pensamento coletivo com as palavras de alguém que havia visto os 2 lados dessa realidade. E esperança baseada em capacidade real é a única coisa que o sistema Just in Time nunca conseguiu entregar. Porque você não pode otimizar esperança. Não pode reduzir seus custos, nem agilizar sua logística. Você só pode construí-la, tijolo por tijolo, canteiro por canteiro, habilidade por habilidade. A fome moderna não grita em agonias dramáticas como nos filmes. Ela chega no silêncio, entre o pedido e a entrega que nunca acontece. No espaço vazio entre a expectativa condicionada e a realidade brutal. No momento exato em que você percebe que o caminhão não vai chegar hoje, nem amanhã, nem na próxima semana. E que ninguém do governo, das corporações ou dos sistemas em que você confiou cegamente vai aparecer magicamente para salvá-lo. Exceto você mesmo. E o conhecimento que você teve a sabedoria de adquirir antes de precisar desesperadamente dele. Spokane Valley sobreviveu aquelas primeiras 3 semanas. Mas nunca esqueceu as lições escritas em fome, medo e humildade forçada. E nas propriedades rurais espalhadas ao redor da cidade, onde hortas verdes crescem, ordenadas onde painéis solares brilham sob o sol.
e onde o conhecimento é compartilhado generosamente entre aqueles dispostos a trabalhar. Uma nova filosofia ecoa em cada ação diária. Autonomia não é luxo para ricos, é responsabilidade para conscientes. Preparo não é paranoia de assustados, é sabedoria de realistas. E resiliência verdadeira não é sobre sobreviver heroicamente ao caos quando ele chega. É sobre construir uma vida que nunca depende completamente de que o caos não venha. Porque, eventualmente, ele sempre vem. E quando vem, apenas aqueles com raízes profundas permanecem de pé, enquanto os outros são levados pela tempestade que sempre foi previsível para quem estava disposto a ver. Esta é uma obra de ficção dramatizada criada para fins educacionais e reflexivos. Os personagens, situações e eventos retratados são fictícios e foram desenvolvidos para ilustrar conceitos de preparação e autossuficiência. Qualquer semelhança com eventos reais é coincidência. Este conteúdo não constitui aconselhamento profissional. Consulte especialistas adequados para orientações específicas sobre preparação e segurança.